A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. E hoje estudaremos mais uma aula da Revista dos Adultos, a lição de número 8, que tem como título Uma Igreja que Enfrenta os Seus Problemas. Vai ser uma aula maravilhosa, uma aula fantástica. Fique conosco até o final e pode ter certeza que vai ser uma bênção para a tua vida. 3 coisas eu vou pedir para você antes de nós iniciarmos o nosso vídeo. Aquele like do céu que tem nos ajudado e tem nos abençoado muito. Também aquele comentário que tem nos ajudado. E também compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Isso vai ajudar o nosso canal a crescer e o nome do Senhor vai ser glorificado. Também vou deixar no comentário fixado e na descrição do vídeo o link da plataforma Kit da Escola Dominical. Está sendo uma bênção para quem está adquirindo. Esse conteúdo que eu vou expor para os irmãos já está em PDF, vai ser disponibilizado dentro da plataforma, junto com outros materiais, que vai lhe garantir sucesso aí nas suas ministrações, tá bom? Então vamos lá. Uma igreja que enfrenta os seus problemas. O nosso textuário se encontra em Atos capítulo 6, versículo de número 3, que diz o seguinte: 4 pontos. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós. Há uma escolha a ser feita, mas essa escolha deve ser feita entre os irmãos. Qual é a quantidade? 7 varões. São necessários para suprir essa demanda. Só que esses 7 varões e essa escolha vai depender das qualificações que os próprios apóstolos determinaram. Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, ok? Aos quais esses homens, esses 7 que vocês escolheram, de acordo com as especificações, vai ser instituído ou constituído sobre este importante negócio. A nossa verdade prática vai dizer o seguinte: uma igreja cheia de sabedoria do Espírito, ela reflete o quê? Uma ação. E essa ação, ela é sábia para resolver qualquer tipo de conflito. Conflitos de relacionamentos, que no caso aqui vai ser trabalhado pelo texto. O nosso plano de aula vai falar que a igreja primitiva enfrentou e solucionou conflitos que estavam acontecendo de forma interna. E destacou para enfrentar e solucionar esses conflitos internos a importância da diaconia no serviço cristão. Então, essa diaconia trouxe crescimento da igreja mediante os desafios sociais e culturais que estavam acontecendo no meio da igreja. E os apóstolos, guiados pelo Espírito Santo, instituíram diáconos para que eles pudessem auxiliar no cuidado dos necessitados, que esse cuidado não comprometesse a pregação da palavra e a prática da oração, que são 2 pilares muito bem observados pela igreja primitiva, mas havia um outro pilar, que era a necessidade, e assim foram constituídos. Os nossos objetivos da lição, nós vamos falar ele de acordo com os tópicos, ok? Mas eu já deixo aqui, já no início da nossa aula. O versículo-chave destaquei como Atos capítulo 6, versículo 7. A palavra de Deus continuava a se espalhar em Jerusalém. O número dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais. E era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. Então, a demanda, o crescimento era gigantesco. O nosso conceito-chave aqui, no caso, conceitos-chave, é desigualdade, igualdade, solução, oração e palavra. A nossa palavra-chave até o momento é Jerusalém, porque o nosso foco é Jerusalém. Qual é a nossa aplicação pessoal? Os 12 não impuseram uma solução.
mas sugeriram o processo pelo qual a igreja resolveria suas próprias dificuldades. Os líderes não dariam ordens, mas guiariam e mostrariam a direção. O nosso período inicial ainda é Jerusalém, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 8, versículo de número 3. A leitura bíblica em classe, Atos capítulo 6, versículo 1 ao 7. Eu gosto de separar aqui porque fica muito mais fácil a compreensão. A primeira divisão, nós temos o versículo de número 1, que fala sobre o surgimento, o primeiro problema social. Qual que é o primeiro problema social? Desigualdade. Então, o versículo 1 está abordando. A segunda divisão aborda o versículo de número 2, que fala sobre a ação da igreja que foi rápida e precisa, cirúrgica, não deixando o problema aumentar. Na terceira divisão, eu abordei o versículo de número 3. A igreja bem instruída, ela escolhe de acordo com as qualificações definidas pelos apóstolos. É uma igreja bem instruída. A quarta divisão é o versículo de número 5, ou seja, a igreja aceita a responsabilidade de escolher e escolhe os mais capacitados para a função. É uma igreja bem instruída, ela escolhe muito bem aqueles que vão representá-las na mesa e também na administração. A quinta divisão é o versículo de número 6. Os apóstolos, a escolha da igreja, eles oram e colocam as mãos para confirmar aquilo que a igreja havia escolhido mediante as orientações e qualificações exigidas pelos apóstolos. E a divisão de número 6 é o versículo de número 7. A ação cirúrgica dos apóstolos teve como efeito o crescimento. Percebam que maravilha que é esse texto, irmão. Vamos para a nossa introdução. Dentro da nossa introdução, eu também gosto de dividir a introdução, porque fica mais fácil, né? A primeira parte aqui, nós vamos ver que a igreja primitiva enfrentou e solucionou conflitos, ou seja, a importância do ofício dentro da comunidade, ela é primordial para a manutenção da organização e ordem. Então, nós temos a manutenção, a organização e a ordem. Então, por isso que o conflito foi solucionado de forma interna a partir do serviço da diaconia. Na segunda parte, eu destaquei aqui a questão do crescimento da igreja, que o autor destacou, que os apóstolos, guiados pelo Espírito Santo, instituíram 7 diáconos. Então, o crescimento, ele é doloroso, correto? Por isso surgem desafios. Ele é um processo doloroso e surgem desafios a serem vencidos. Os apóstolos não deixaram que os problemas iniciais de desigualdade sufocasse a oração e a palavra, que tirasse a atenção, que tirasse o foco. Não vamos tirar o foco daquilo que nós estamos fazendo, mas nós não vamos deixar o problema aumentar. Então nós vamos escolher, vamos dar seguimento a essa solução, impondo algumas restrições concernente à escolha dos diáconos, e assim a igreja vai fazer as suas melhores escolhas. A terceira parte aqui da nossa introdução vai falar que a igreja deve equilibrar sua missão espiritual e social. Então, a comunidade reflete o seu caráter justo, trabalhando na questão da justiça social, que no caso seria o trabalho filantrópico, usando ferramentas internas para auxiliá-las nesse processo, tá bom? Então, assim, nós dividimos aqui a nossa introdução e nós vamos partir para o tópico 1, que é a identificação dos conflitos, e o subtópico de número 1 vai falar sobre o conflito de natureza cultural. Aqui, o nosso objetivo é analisar as naturezas cultural e social dos conflitos enfrentados pela igreja primitiva e sua relevância para a igreja atual.
atual. Aqui faltou um L. Atual, ok? Então vamos lá. Então, já que nós estamos entendendo isso, vamos aqui para o nosso texto. Aqui Lucas cita um conflito entre gregos e hebreus. Então, o versículo 1a vai dizer: algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito. Ponto positivo. E os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel, ou seja, os judeus que falavam grego, concernente aos judeus que falavam hebraico-aramaico. Então, os crentes se dedicam a formar uma comunidade de comunhão, Atos 2,42, que acha a expressão em compartilhar as possessões com os necessitados. Não foi assim no começo? Não é o que nós aprendemos em Atos 2 e em Atos 4? Como, por exemplo, o exemplo positivo da comunhão que Lucas vai nos chamar a atenção de Barnabé, em contraste com aquilo que aconteceu com Ananias e Safira, que nós já estudamos em aula passada, Atos capítulo 5. Então, Atos capítulo 2, Atos capítulo 4 e Atos capítulo 5, nós temos aí a menção dessas partilhas. Então, esses judeus de fala grega, né, os judeus helenistas, que haviam imigrado para outros países e, por conta disso, falavam somente a língua grega. E ele destaca aqui a questão também dos hebreus, que falavam em hebraico-aramaico. Já ouvi comentaristas dizendo que no templo eles usavam somente a linguagem, o hebraico, na verdade. Eles usavam o hebraico. Na fala comum, eles usavam o aramaico. Para negócios, eles usavam o grego. Agora, eu não sei te falar a dimensão de se cada um deles sabiam falar fluentemente o grego, fluentemente o hebraico. Fato é que eu já li esse comentário e é muito interessante. Nesta época, a comunidade cristã consiste em dois grupos, que foi falado. Os judeus gregos, crentes de fala grega, então nós estamos falando dessa comunidade que está surgindo, e os judeus hebreus, que são crentes de fala aramaica. Muitos judeus devotos, que na maior parte da vida viviam fora da Palestina, na velhice mudavam-se para Jerusalém, para que fossem futuramente enterrados perto da cidade. Daí uma das ênfases do crescimento desses necessitados, desses homens e mulheres que precisavam de uma ajuda da igreja. Então o autor vai dizer que havia uma barreira de natureza cultural por conta da língua. E daí surgem os conflitos de relacionamentos. Então existia aí uma rivalidade étnica, né? Não há novidade alguma no que diz respeito à hostilidade racial. Os judeus da Palestina eram mais do que simples suspeitos dos correligionários de fora de sua terra, que tinham o grego como língua materna e nem sequer conheciam o aramaico. A pureza da sua fé era questionada, tanto pelos fariseus quanto pelos essênios. Parecia tanto o rótulo de helenista, né, quanto a atitude eram guardadas para mais tarde, quando os membros de ambos os grupos se convertiam a Cristo, tanto os judeus da terra quanto os judeus estrangeiros. Então, a desconfiança e, quem sabe, verdadeira discriminação levaram judeus helênicos a reclamar aos apóstolos. Então, isso fazia com que a unidade da igreja fosse ameaçada, como o autor mesmo disse, e precisava de urgentemente os apóstolos buscarem uma solução. Então, quando nós falamos dessa unidade que o autor está trabalhando aqui, nós precisamos entender que fatores que são esses que promovem a unidade. Nós estamos falando de judeus de língua hebraico-aramaico e nós estamos falando de judeus de língua grega. Então, quando eles se chocam, fariseus e essênios os criticam. E agora, no meio da comunidade cristã, nós temos um novo entrave acontecendo. Então, fatores que promovem a unidade são amor
e respeito mútuo entre os membros da igreja. Isso é fundamental para a unidade. Outro ponto seria a comunhão em Cristo através da participação da ceia, que ajuda de maneira muito objetiva a promover a unidade entre os cristãos. A humildade e serviço. Então, essa humildade e o serviço, uns aos outros, ajudam a não promover, mas construir a unidade e a superar as diferenças. Outro ponto que eu destaquei aqui é que escritos rabínicos sugerem que padrões já estabelecidos de cuidados para com os pobres foram adotados pela Igreja de Jerusalém e estão refletidos nessa passagem. Então, escritos rabínicos mostram uma característica em comum com a comunidade judaica e a comunidade cristã. Quais são esses? O sistema judeu de ajuda aos pobres envolvia aí a tigela dos pobres. Essa tigela dos pobres era uma distribuição diária de comida fornecida aos sem teto. O outro ponto se chamava Cesta dos Pobres. Essa Cesta dos Pobres era uma distribuição semanal, enquanto a outra ela era diária, né, que no caso seria a tigela dos pobres, e aqui a Cesta dos Pobres era uma distribuição semanal, que distribuía comida e roupa às famílias pobres, e no outro era aos sem-tetos. Em ambos os casos, a ajuda era dada em bens e não em dinheiro. Então você vê uma clara semelhança entre o padrão cristão e o padrão judaico de ajudar. O subtópico de número 2 vai falar sobre o conflito de natureza social. Então aqui Lucas expõe a parte B do versículo de número 1, nós estudamos a parte A do versículo de número 1, e a parte B diz assim, ó, a queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro, tá bom? Então agora se inicia uma murmuração. E a palavra murmuração aqui, no contexto grego, sugere um zumbir das abelhas, ou seja, não era algo pessoal, era algo comunitário, era algo que estava se alastrando. Então esse zumbir das abelhas, e os irmãos já ouviram esse zumbir das abelhas, percebe que não é poucas, são muitas abelhas. E aqui nos dá a ideia de que eram muitos que estavam reclamando aos apóstolos concernente a essa desigualdade. Então é interessante esse conceito e essa definição do termo. Os cristãos separaram recursos para os necessitados. Capítulo 2, versículo 45, capítulo 4, versículo 34, 35 e 37. Mas eles não os administram adequadamente, a fim de atender as viúvas crentes de fala grega. Então, entre a questão de Atos 2 e Atos 4, nós temos aí algo muito bom acontecendo. Só que esse ato, esse fenômeno que está acontecendo agora é reflexo de uma falha, de um problema na questão da distribuição. Tem muita gente doando, tem muita gente ajudando. Mas como administrar tudo isso? Existe uma falha. E essa falha precisa ser corrigida. Quem é que está distribuindo? Eu preciso delegar. Eu preciso fazer com que isso funcione. Que essa engrenagem faça. Percebam que quando eles vendiam as propriedades, eles levavam aos pés dos apóstolos. Isso aconteceu com Ananias e Safira. Eles levavam aos pés dos apóstolos. Só que a demanda era tão grande que era impossível os apóstolos tomarem conta da palavra, da oração e assim fazer a distribuição. Não tinha como. Então vamos lá. Quando os homens morriam, poucas viúvas eram capazes de se sustentar. Elas dependiam da benevolência de grupos religiosos para sobreviver. Pela razão de essas viúvas não serem bem conhecidas, era fácil os líderes da comunidade negligenciá-las, porque nós estamos falando de Jerusalém.
porque nós estamos falando de etnias, de língua, ou seja, era fácil você negligenciar aquele que você percebe que tem um tom de voz diferente, uma característica diferente, a roupa diferente. Então, é muito mais fácil. Então, as viúvas cristãs de fala aramaica tinham melhor possibilidade de serem mais bem conhecidas e, assim, menos prováveis de serem negligenciadas na distribuição de ajuda diária, ok? Então, circunstâncias sociais e diferenças teológicas e de língua também pode ter desempenhado uma parte na fricção entre esses dois grupos. Esses cristãos de fala aramaica são mais fortes nas tradições religiosas palestinas e mostram mais restrição em atitude para com a lei judaica e o templo. Então, daí você começa a ver diferenças surgindo. Sendo mais agressivos na abordagem, os judeus helenísticos provocaram raiva em pelo menos uma ocasião a pregação agressiva de um crente de fala grega na sinagoga helenista, em Jerusalém, e termina em apedrejamento. Os judeus helenistas apresentam o evangelho com tal zelo, eventualmente os exponentes os compelem a fugir de Jerusalém para salvar a própria vida. Isso é um dado importante e interessante que mostra que possivelmente a diáspora ocorreu devido, na sua grande parte, por pessoas de fala grega. Atos capítulo 8, versículo 1 ao 3. Então esse conflito ele vai se instaurar e fica evidente que a igreja não é somente um organismo, ou seja, a igreja como um organismo, ela destaca a importância da unidade, da vida, do crescimento, dos dons, da função, da cooperação e dos papéis dentro da comunidade. E também nós temos que entender que, além de ser um organismo, ela é uma organização, ou seja, é um termo que se refere à estruturação, planejamento, atividade, recursos e pessoas para alcançar objetivos bem específicos e definidos. Então aqui nós temos a resposta imediata dos apóstolos que indica que esta negligência é uma omissão e não uma discriminação intencional. Então, todas as abordagens que nós fizemos até aqui, questão de fala, questão de etnia, a questão de religiosidade, pode ser uma possibilidade, embora alguns entendem que é mais uma questão de omissão e não uma discriminação intencional. Eu, particularmente, analisando o texto, lendo o que eu li sobre essa questão, eu posso dizer sim, que pode partir de uma omissão, mas quando você tem um grupo que somente aquele grupo reclama, que somente aquele grupo está sendo prejudicado, eu não posso falar de omissão, senão até as viúvas judias estariam sendo negligenciadas, mas há um grupo específico sendo negligenciado. Então eu gostaria de partir da ideia de que havia uma discriminação intencional, porque talvez alguns comentaristas tentam proteger de certa forma a imagem da igreja, mas nós temos que ver que a igreja em si ela é falha, mas o importante não é a questão da discriminação intencional, que pode ocorrer e acontecer, mas o fato dos apóstolos agirem de pé de igualdade e mostrando para a igreja que elas também deveriam ser atendidas de igual forma para com as viúvas judias. Então, a responsabilidade por pregar o evangelho, dedicar-se à oração e governar a igreja, torna impraticável eles administrarem o alívio aos pobres, né? Então, não é que o cuidar das viúvas esteja abaixo deles, não é. O fato é que, dessa forma, o cargo primário é oferecer justamente o pão da vida.
O cargo primário é justamente trazer a salvação. E o cargo primário é gerir os assuntos da igreja. E depois nós temos a segunda parte, não menos importante, mas de pé de igualdade com a questão da mensagem, da salvação e também da administração, que é cuidar dos necessitados, tá bom? Então, qual é a prioridade? Então, o autor ele trabalha a questão de cuidar apenas da esfera espiritual e negligenciar a social é um erro muito gravíssimo. Ele até cita um exemplo aqui, que quando há um evento musical, se chama muita atenção das pessoas. E quando nós temos um trabalho social dentro da igreja, isso é um pouco negligenciado. Esses dias até o pastor estava chamando a atenção aqui na nossa igreja, concernente a isso, de um irmão que faz um trabalho nos mercados e não tem mão de obra para ajudá-lo. E a gente sabe e entende que se fosse um trabalho ao qual tivesse um status, aparecesse e ganhasse algum tipo de recompensa, você pode ter certeza que haveriam mais pessoas envolvidas nessa obra. Fato é que isso não é um fato isolado, mas é um fato que acontece em todos os lugares, em todo o mundo. Então, o trabalho social das igrejas é uma atividade fundamental que visa atender às necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, porque promove, além da justiça social, e defende também os direitos do cidadão. Então, quando você tem na sua igreja a campanha do quilo, né, em muitos lugares chama campanha do quilo, que é aquela campanha que a gente faz toda a ceia do Senhor, a questão dos mercados e todo tipo de ação social que se faça tem como intuito trazer dignidade. Além de trazer a dignidade a essa pessoa, você também está fazendo uma obra, uma assistência social. E essa assistência social é justamente isso, é o fornecimento de alimentos, roupas e outros recursos essenciais para pessoas carentes. Nós temos também uma outra esfera que é importante, que é a educação, que são programas de alfabetização, formação profissional, desenvolvimento de habilidades. Então, se na minha igreja não tem determinadas funções, não quer dizer que ela esteja aleijada. Pelo contrário, a igreja ela é um corpo só. Então, se na sua igreja tem um programa de educação, parabéns. Se na sua igreja tem um programa forte de assistência social, parabéns. Se na sua igreja tem um programa de saúde, que é atendimento médico, psicológico, campanha de vacinação, prevenção de doenças, ou seja, tem algumas igrejas que têm hospitais, né, particulares que trabalham tanto a nível particular quanto a nível estadual e federal, proporcionando a qualidade de vida, bem-estar e saúde. Isso é importante, é um trabalho da igreja. Outros trabalham na defesa de direitos, para garantir direitos humanos, econômicos, sociais, culturais e ambientais. Então, nós temos ONGs evangélicas, nós temos vários tipos de trabalho. Se você procurar no Google, coloca lá trabalho social cristão, evangélico, você vai ver que vai aparecer inúmeros trabalhos sociais. Por exemplo, a Pastoral do Menor é um trabalho da Igreja Católica, que trabalha com creches, trabalha com desenvolvimento de crianças, enfim, uma gama de elementos. Outros trabalham com clínicas para restabelecer usuários de droga, tanto masculino quanto feminino. Também você tem aí uma gama de distribuição de alimentos. Então, cada igreja vai atuar naquilo que lhe acha importante e necessário para a sua condição e região. Então, negligenciar isso, negligenciar os mais necessitados é um dos pecados denunciados no Antigo Testamento. Isaías 58:6, que o autor abordou, diz assim, ó, não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão.
Então, esse trabalho social que o autor trabalha aqui através de Isaías 58:6 é justamente a foto que Deus quer para que nós possamos copiar. Sem injustiça, sem opressão, sem escravidão. Então é isso que Deus quer de nós. Deuteronômio capítulo 15, versículo 4 vai dizer: o Senhor nosso Deus os abençoará ricamente na terra que lhes vai dar. Portanto, não haverá nenhum israelita pobre. Deuteronômio fala de um ideal de Deus, concernente à nação de Israel. Só que no versículo 7, como o ser humano é falho, ele vai dizer: se houver um israelita pobre, embora eu não queira isso, porque eu vou abençoar vocês muito, em qualquer cidade da terra que o Senhor nosso Deus vai dar a vocês, tenham pena dele e o ajude. Deuteronômio 15:11, sempre haverá pobres e necessitados no meio do povo. E por isso, eu, Senhor, ordeno que vocês sejam generosos com todos eles. Vamos aqui para o segundo tópico, que fala sobre a delegação de tarefas. O subtópico de número 1 vai falar sobre o ministério da oração e da palavra. Os nossos objetivos é explicar a importância da organização e da distribuição de funções dentro da igreja para equilibrar as responsabilidades espirituais e sociais. Diante do conflito, os apóstolos perceberam que a parte da comunidade que estava sendo negligenciada precisava do quê? Precisava de cuidados, correto? Aí o versículo de número 2 vai dizer: então os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: não está certo, isso não está correto, nós não podemos ficar mais cuidando desse trabalho. Nós não podemos, isso não está certo, nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Então, os 12 não impuseram uma solução, como eu falei mais acima, mas sugeriram o processo pelo qual a igreja resolveria suas próprias dificuldades. Os líderes não dariam ordens, mas guiariam e mostrariam a direção. E isso é muito importante, porque esses líderes dão autonomia, dão capacidade, dão orientação a esses membros mediante algumas diretrizes para que eles pudessem, sim, escolher aqueles que iriam ser representados na mesa. Então, Atos capítulo 6, versículo 3 e 4, vai dizer: por isso, irmãos, escolham entre vocês 7, não é 8, não é 6, é 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço, porque era nosso. Agora nós vamos entregar a eles. A responsabilidade que era nossa, agora passa para eles. O cuidado nosso passa para eles. O respeito, o temor concernente às dádivas que nós pegávamos dos nossos irmãos, agora nós damos a eles. Então, assim nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Quando nós falamos não, irmãos, o não é libertador, tá bom? Eu vejo muita gente sofrendo dentro da igreja porque pega muitos cargos. Muitos cargos. Ele pega 1, 2, 3, ele não dá conta nem de um direito. Então, o melhor, irmãos, é você pegar um cargo e fazer ele muito bem feito do que pegar 2 ou 3 e fazer de qualquer jeito. Ou fazer para cumprir tabela. Ah, o pastor me colocou esse ano em 3 cargos. Aí você faz de tudo quanto é jeito. Não dá resultado, não dá fruto, não tem retorno e isso só prejudica a igreja. Pegue um cargo, trabalhe. Se tiver que falar não para o pastor, que fale. Por quê? Em que sentido, irmão? Naquele sentido em que você tem mais de uma função. Pastor, eu vou priorizar esse trabalho esse ano. O ano que vem, se o senhor não me quiser mais nesse trabalho, eu faço esse. Mas eu não posso fazer 2 e fazer de qualquer jeito. Então, o não, ele é libertador. Então, faça aquilo que você também gosta.
Eu gosto muito de escola dominical, eu adoro dar aula de escola dominical, e isso eu tenho prazer e alegria. Não adianta nada eu querer pegar missões, não adianta nada eu querer pegar os cultos de quarta-feira, não adianta nada eu querer pegar o trabalho de ação social, ou seja, eu tenho que focar, eu tenho que trabalhar em prol do ensino. Vamos lá. Sua função será servir as mesas, diaconeim, trapezais, com Z. Lucas usa a palavra diácono, diáconos, para descrever os 7 homens. Mas as palavras para servir, no versículo 3, e diácono, derivam da mesma raiz grega. Então não é diáconos que aparece lá, é diaconeim. Então diáconos são mencionados em Filipenses 1:1 e 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8 ao 13, como referência específica a um cargo. Aqui não está fazendo referência a um cargo, mas a função de servir, ok? Que isso fique bem claro. Assim, é apropriado usar esse título para os 7 homens, sobretudo à luz do trabalho feito pelos diáconos em tempos mais recentes, que inclui a manipulação de finanças, o cuidado pelos necessitados e outros assuntos ministeriais práticos. Provavelmente não havia um cargo técnico como o dos diáconos nesse estágio primitivo da igreja. Atos capítulo 6. Servir às mesas normalmente é interpretado como servir comida, mas a palavra que eu disse, diaconeim, trapezar, essa palavra trapezar era usada para as mesas dos cambistas, Mateus capítulo 21, versículo 12. Então, em Atenas, historicamente, pode-se ver uma trapezar em cada banco, também trapezeites, somente em Mateus 25, 27, que significa banqueiro ou cambista. Então, servir às mesas significa dirigir a mesa ou o balcão onde o dinheiro era distribuído. É possível que a frase seja interpretada com o sentido mais amplo de administrar os assuntos financeiros da igreja, da qual uma parte importante era a provisão de comida para os necessitados. Então, essa não é um cargo. Essa função, esse diaconeim, falava sobre essa parte administrativa da igreja primitiva inicialmente, e não como uma função específica, que nós vamos ver mais para frente, em Timóteo, por exemplo. Só que aqui não está falando somente sobre a provisão de comida, mas sim de outros trabalhos que envolveriam recebimento e pagamento de demandas, tá bom? Então, é importante o cuidado dos necessitados. Igualmente importante é a oração e a evangelização. Então, ambos têm, não é um maior do que o outro, mas sim, cada um tem o seu papel, tem a sua função. Pode ser argumentado que a função dos setes envolvia organização, direção e execução prática do auxílio aos pobres, da Igreja de Jerusalém sendo os representantes da liderança apostólica para assistir pessoalmente junto aos discípulos. É possível que esses diáconos tenham dado prosseguimento à função de atuar pessoalmente na execução de questões materiais, conforme estabelecida pelo grupo dos 7. Quanto à forma de estabelecimento, o Novo Testamento nada afirma se a escolha dos diáconos ocorria conforme o sufrágio livre e direto dos membros da igreja, ou se eram indicados exclusivamente pela liderança eclesiástica, assim como aconteceu no início. Eu queria mostrar esse livro aqui, irmãos, ó. Ele é muito bom, tá? Eu tirei muita coisa dele, eu ganhei do nosso irmão Jefferson, inclusive é seguidor do nosso canal. Abraços para o nosso irmão Jefferson, que mora lá em Mococa, se eu não me falha a memória. Ele me deu esse livro no final do trimestre. Eu até estava mandando uma mensagem para ele agora há pouco, falando, olha, eu estou usando ele nesse momento,
Porque esse livro que eu ganhei no último semestre da faculdade de teologia, que nós estudávamos para quem não sabe, eu fiz minha faculdade na Metodista, né? Não tinha aqui em Franca outra faculdade, então eu fiz na Metodista. É uma linha mais liberal, só que isso não me influenciou em nada, mas pelo contrário, aprendi muita coisa. Sou pentecostal, sou assembleiano e aprendi demais na Metodista. Muito bom o ensino lá. E ele me deu esse livro e hoje eu estou usando ele juntamente com os demais e fiz questão de mostrar para os irmãos. Se os irmãos quiserem comprar, é da CPAD, tá bom? De qualquer forma, o verbo forte aqui, não há conflito entre tarefas, né? Quando os apóstolos falam que eles não poderiam deixar, aqui é abandonar. Implica que todo o tempo dos 12 estava sendo tomado por esses cuidados, irmãos, com as necessidades temporais, porque não era algo definitivo, era algo temporal. Um dia você estava precisando, outro dia você estava doando, era diferente. Não é uma coisa, era algo temporal. Então, quando ministros ordenados passam a maior parte do tempo cuidando dos assuntos materiais da igreja, a vida espiritual do povo fica prejudicada. Então, é isso que acontece. O curso das ações dos apóstolos prescreviam que eles eram sábios. Uma divisão de trabalho era a única solução satisfatória. 7 homens leigos seriam indicados para liderar e cuidar dos assuntos materiais dessa congregação, enquanto os apóstolos permaneceriam e perseveraram na oração e no ministério da palavra. O que está acontecendo hoje, irmãos? Os pastores de hoje, eles querem ser dominadores. Isso é fato, não é uma utopia. Eles querem agir de forma dominadora. E quando você estabelece um cargo para alguém, e Atos capítulo 6, eu estou falando de forma bíblica, Atos capítulo 6 mostra justamente isso. Eles deram aos 7 responsabilidade, autonomia, porque eles já eram capacitados, instruídos e cheios do Espírito Santo. Então, os apóstolos que cuidavam da parte da oração e da palavra ficavam despreocupados, sabe por quê? Porque os 7 estavam envolvidos diretamente com bens, com propriedades, com posses, com dinheiro. E isso fazia com que pudesse haver algum tipo de desvio, algum tipo de roubo. Mas eles estavam tão crentes, tão cientes de que esses que a igreja iria escolher eram homens de tanta confiança que, no final, eles impuseram as mãos e abençoaram os 7. O que acontece hoje é que, na maioria dos cargos, as pessoas não têm autonomia. Vou dizer uma grande verdade. Na verdade, a maioria dos cargos que existem na igreja hoje são cargos fantoches. Isso é uma realidade, irmãos. Não tenho medo de falar isso. São cargos fantoches. Por quê? O pastor só coloca alguém ali para ele mesmo manipular, para ele mesmo falar que tem um cargo, não dá autonomia, não dá autoridade, muitas das vezes não tem capacidade para liderar aquilo ali, mas ele precisa de ter alguém ali para representar. Então é preciso, e eu sempre bati, não é uma novidade, não é algo que eu estou falando hoje, irmãos, eu sempre bati nessa tecla. Se eu tenho um cargo, eu preciso ter autonomia para trabalhar. Eu preciso ter recursos disponíveis para trabalhar. E esse alguém trabalha juntamente com o pastor. O pastor deve ter inteira confiança nesse obreiro e nessa irmã que está nessa função, e assim a igreja cresce. Se o pastor coloca alguém e ele quer fazer tudo, ele quer decidir tudo, ele quer orientar em tudo, então esse obreiro não tem valor nenhum. Então ele precisa estar ao lado do pastor, mas o pastor precisa confiá-lo o cargo e também ajudar no que for preciso ajudar, mas dar autonomia de trabalho. E isso nós não estamos vendo acontecendo na grande maioria das igrejas. E se você concorda ou não, deixe aí no seu comentário, tá bom? Então a igreja não é apenas um centro social, ou seja, uma instituição filantrópica. Ela não pode negligenciar a oração e a pregação, que também fazem parte. Tiago 1:27.
Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos, as viúvas, nas aflições e não se manchar com as coisas desse mundo. Percebam o que Tiago fala no capítulo 2, versículo 14 ao 18. Meus irmãos, o que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhe dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer. Que Deus os abençoe? Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém pode dizer: você tem fé e eu tenho as ações. E eu respondo: então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Olha, Tiago puxa o laço. E eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Perfeito, irmãos, o que o Tiago colocou aqui. Vamos para o próximo passo aqui. Diaconia, subtópico 3. O parecer dos apóstolos foi que eles constituíssem pessoas que tivessem habilidades. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo, sabedoria, que nós vamos entregá-los a esse serviço. Então, aqui o texto fala, portanto, uma referência ao serviço, diaconeim, ok? Identificando no versículo 3 como servir às mesas. Então, diaconia, no caso seria diaconeim, tem a ver mais com a função do que com a forma. Será que ele quis dizer que aqui é uma função específica? Não é aquilo que os autores da própria CPAD mesmo definem, que é uma função e não um cargo. Tá? O cargo vai vir depois. Então, eu vou fazer uma nota aqui. Ó. Após os apóstolos delegarem a função de escolha aos membros da igreja, eles especificaram as qualificações necessárias para a escolha. Uma igreja bem orientada sabe escolher e aceitar seus líderes, assim como a igreja se alegrou com a proposta, o próprio texto vai dizer isso. Então, o versículo 5 trata justamente isso. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos. Então, escolheram. Quem eles escolheram? Estevão, que significa riqueza ou coroa, que era um homem cheio de fé, do Espírito Santo. Também escolheram Filipe, que teve um papel fundamental, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau de Antioquia. Esse Nicolau de Antioquia, inclusive, um não-judeu que antes tinha se convertido ao judaísmo. Então, nós temos aqui alguém que vai ajudar a mesa que é de outra etnia. Então, a ideia de escolher, escolhei entre vós, quer dizer, procure, visite, inspecione, com o objetivo de encontrar qualificações necessárias dentre vós, literalmente, no seu meio. Então, a ideia aqui é que esses irmãos que iriam escolher deveriam ter cuidado na seleção dos encarregados da igreja. Então, a escolha dos 7 tem sido explicada de várias maneiras. Sugeriu-se que Jerusalém pode ter sido dividida em 7 distritos. Então, 7 diáconos. 7 pessoas em 7 lugares diferentes. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade é que havia 7 congregações cristãs que se reuniam em casas particulares. Então, essa é uma proposta. Primeiro, 7 distritos. Segundo, 7 comunidades ou 7 casas particulares. Mas alguns preferem entender que esse 7 era um número sagrado para os judeus, então significa perfeição. Então, nós não temos a 100% de certeza. Então, as qualificações desses homens deveriam ser boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, sabedoria prática ou tato. No caso, cheios de sabedoria significa sabedoria prática ou tato. Tá bom? Então, são as 3 qualificações muito importantes. Então, se você tem aquele obreiro muito ruim aí, ou é porque ele ficou ruim no meio do caminho,
ou é porque ele foi mal escolhido, mal selecionado, e às vezes o pastor falou que Deus havia escolhido ele e não escolheu, né? Então, esse obreiro tem chance de melhorar, mas muitas das vezes ele é escolhido por dinheiro, por causa do dízimo, por causa da oferta, porque ele ajudou na obra, porque ele fez isso, porque ele ajudou na construção, porque o dízimo dele é o mais alto, porque ele tem muita influência na família, porque ele fez uma faculdade de teologia. Então, tem vários requisitos que podem agregar no momento da escolha do obreiro. Mas aqui nós temos qualificações muito bem interessantes que mostram essa questão. Os 7 candidatos deveriam ser escolhidos por toda a congregação. Este procedimento democrático era um primeiro passo importante para neutralizar as reclamações. Os apóstolos estão constituindo os homens escolhidos sobre um importante negócio, sobre essa importante necessidade da igreja, sobre esse importante ofício. Então, o autor da revista vai dizer que a diaconia era vista pelos apóstolos como um importante negócio, ou seja, algo necessário para a igreja. Infelizmente, como eu disse, alguns entendem e compreendem e veem o diaconato como uma classe inferior, né, dentro da questão da hierarquia eclesiástica, que não é. Portanto, a existência de níveis de hierarquia, compreendendo pastores supervisores, presbíteros, evangelistas, profetas, mestres, apóstolos e diáconos, poderia ser uma realidade anteriormente ao período 53 a 57 depois de Cristo, período anterior, que nós já temos uma classe bem definida, pastores supervisores, presbíteros, evangelistas. Pastores supervisores são bispos, tá? Pastores supervisores, presbíteros, evangelistas, profetas, mestres, apóstolos e diáconos. Então, o texto de Atos 6 forneceria o quê? Um suporte histórico-teológico, não só em possibilitar a compreensão quanto ao início dessa função, que viria a se constituir no ministério do diaconato cristão, registrado por Paulo em suas epístolas. Então, nós temos o nascedouro, nós temos o embrião. Uma indicação da diversificação dos ministérios ou diaconias específicas em início de desenvolvimento por volta do ano 32 de Cristo. Então, nós temos aí um período que bate com essa questão do ano 32 e antes de, do ano 32 e antes de 53 e 57, nós já temos aí uma definição desses cargos como uma função. Então, quando se dá a separação entre a diaconia dos pobres, né, entre diaconia dos pobres, exercida pelos 7, e diaconia da palavra e ensino, exercida pelos apóstolos. Então, tanto diaconia da palavra e da oração, quanto a diaconia dos 7, nós vemos aí já em Atos capítulo 6. Os diáconos registrados nas primeiras epístolas, nas epístolas de 1 Timóteo e Filipenses, seriam possivelmente membros de uma hierarquia regular, aonde nós temos os pastores supervisores, que atuavam na esfera administrativa e pastoral, incluindo ensino e disciplina. Depois, os presbíteros, assessorando a administração eclesiástica, junto aos pastores supervisores. Dentro dessa questão, nós temos o ensino, proclamação evangelística e súplica pelos enfermos, isso pelos presbíteros. Nós estamos falando de hierarquia. Depois nós vimos também os diáconos, que seriam então subordinados diretamente aos pastores supervisores. Opa, vamos lá? Então, esses supervisores, apesar de o Novo Testamento não apresentar descrição pormenorizada acerca das funções eclesiásticas do diaconato, em 1 Timóteo 3:9 é narrado apenas que deveriam exercer seu ministério guardando o ministério da fé em uma pura
consciência. O autor também vai destacar que a função do ministério de diácono tivesse sido influenciada pelos modelos... Ah, não, isso daqui é nota minha. Deixa eu colocar aqui de vermelhinho. É nota minha. É possível que as funções do ministério de diaconato tivessem sido influenciadas pelos modelos da sinagoga, no qual auxiliares cooperavam com a liderança administrativa, assistindo-as em relação à questão prática e administrativa propriamente dita. Então, como diáconos judaicos auxiliavam o governo administrativo na sinagoga, há alguma base histórica para se supor que o diaconato cristão também auxiliava a organização administrativa da igreja como cooperadores direto dos pastores supervisores, tá bom? Vamos lá para os nossos objetivos da lição. Tópico 3, seguindo os princípios cristãos, privilegiando o caráter. Aqui nós vamos falar sobre a aplicação. Aplicar os princípios bíblicos de caráter, sabedoria e serviço na vida cristã e na atuação ministerial. Nas exigências das qualificações exigidas para o exercício de diaconato, o caráter ganha ênfase. Escolhei homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Aqueles que iriam cuidar da mesa, o autor vai dizer, tinham que ter essas qualidades, e essas qualidades, a reputação, né, significa testemunha ou mártir. Então, quando nós falamos dessas pessoas autênticas, honestas, corretas, que não negociavam valores, estavam aí aptas à função da diaconia. No texto de 1 Timóteo capítulo 3, do 8 e também o versículo 12, o apóstolo Paulo, utilizando a expressão da mesma sorte os diáconos, associa a exigência para o exercício do ministério dos diáconos as mesmas exigências descritas no contexto anterior aos pastores supervisores, do versículo 1 ao versículo de número 7, demonstrando que os diáconos, apesar de serem um corpo auxiliar no ministério pastoral, deveriam apresentar o mesmo perfil ético exigido aos seus superiores. Além disso, outras exigências são acrescentadas, tais como relações interpessoais no microcosmo familiar. É necessário que sejam irrepreensíveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância. Então, o diácono também deveria ser marido de uma mulher só e que governe bem a sua casa e os seus filhos. Então, percebam que o peso, a responsabilidade que caía sobre os diáconos era a mesma, no mesmo nível, no mesmo patamar que era exigido dos pastores supervisores. Se para aqueles que se dedicam apenas em servir às mesas, isto é, os diáconos, era exigido boa reputação. Então, o que dizer dos pastores que cuidam de todo o rebanho? Verdade? É possível considerar que no período da confecção da primeira epístola de Timóteo, na epístola de Timóteo, do ano 63 ao 67, o diaconato cristão já fosse parte constituinte da hierarquia administrativa da igreja, como eu disse, está um pouco antes do ano 53. Então nós temos aí 1 Timóteo 3:1, pastores supervisores, 1 Timóteo 5:17, presbíteros, 1 Timóteo 3:8, diáconos. Então os diáconos deveriam ser escolhidos a partir de um exame cuidadoso, pois a expressão da mesma sorte, respeitáveis, é uma orientação para que esse perfil requerido dos diáconos corresponda às exigências requeridas ao episcopado. Exercitando os dons, aqui nós vamos falar dessa diaconia, que eles devem ser cheios do Espírito Santo e sabedoria. Tiago capítulo 3, versículo 13 ao 16. Existe entre vós alguém que seja sábio e inteligente? Pois então prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês tem inveja, tem amargura, tem egoísmo, então não mintam contra essa verdade, gabando-se serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo, é da nossa natureza humana e é diabólica.
pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisa má. Então, aqui foi só para exemplificar o comportamento dos cristãos e assim vale também para os líderes. A pessoa pode ser ortodoxa, eticamente irrepreensível, contudo, não ser quebrantada e nem possuir fervor espiritual. Da mesma forma, uma pessoa pode exercitar vários dons, contudo, não ter sabedoria humana. Então, esse ideal de Deus é que o cristão viva corretamente, exercitando os dons espirituais com a sabedoria no exercício da diaconia. Tiago 3, 17 e 18. A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela aparência e é livre de fingimento, pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. E aqui nós chegamos à nossa conclusão, aprendemos nessa lição a importância do serviço cristão. A igreja espiritual é também social. Isaías 1,17, aprendei a fazer o bem, procurar a justiça, socorrer o oprimido, fazei a justiça ao órfão e defendei a causa da viúva. Então nós devemos dedicar tanto ao ministério da oração e pregação, também quanto aos necessitados. Deuteronômio capítulo 10, versículo 18 ao 19, ele faz justiça aos órfãos e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e vestuário. Amai, pois, os estrangeiros, porque fostes estrangeiro na terra do Egito. Então, aqui o texto vai dizer que a igreja cuida da alma e cuida do corpo. Não afligireis nenhuma viúva e nenhum órfão. Êxodo 22, 22. Deus não é glorificado na desgraça de ninguém. A igreja cresce como igreja de Deus e o Senhor é glorificado. Tiago 1,27 eu termino. A religião pura e imaculada diante de Deus, o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se sem mácula do mundo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe você. Muito obrigado por estar aqui comigo até o final dessa aula. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.